Hoje vamos falar de história e hoje eu acho que a aula vai ser muito legal. Espero que vocês gostem. Pessoal, só um recado nesse vídeo aqui. Eu vou dividir ele em duas partes para não ficar um vídeo muito grande. Então, a primeira parte nós vamos até uma certa página aí e a segunda parte nós continuamos, tudo bem? Então, os dois vídeos, as duas partes, elas serão do mesmo assunto, da página 46 até a página 61, ok? Então, vamos começar. Então, vamos começar. O que estudamos? Eu escrevo e aprendo. As frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 1. Copie abaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Capítulo 1. A formação dos primeiros povos. Com o passar do tempo, alguns dos povos nômades aprenderam a cultivar cereais e frutas, além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. Então, aí abaixo você vai escrever outra frase relacionada ao capítulo 1, dizendo do que você mais gostou de aprender no capítulo. A mesma coisa com o capítulo 2. Capítulo 2. Povos e religiões. As religiões influenciam muitos hábitos, tradições e modos de viver das pessoas. Alimentação, roupas, festas populares, organização familiar, entre outros aspectos. Então, sobre o capítulo 2, povos e religiões, então vocês vão escrever também uma outra frase indicando aí o que você mais gostou de aprender nesse capítulo. Certo? Continuação. Minha coleção de palavras de história. Em cada capítulo da unidade, há uma palavra destacada para minha coleção de palavras de história. Você também fez atividades com essas palavras para saber como utilizá-las quando precisar escrever um pequeno texto de história. Veja quais são essas palavras no quadro ao lado. O que você aprendeu com essas duas palavras? Discuta com seu colega. Que palavras são? Povo, encontrado na página 14, e a palavra politeísta na página 30. Então, o que você aprendeu com essas duas palavras? Então, vocês vão escrever no caderno, página 46, exercício 1. Tá? E exercício 2, em um quadro no seu caderno, escreva duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado ao que você aprendeu no capítulo. Tudo bem? Se na página 46 eu escrevo e aprendo, na página 47 eu desenho e aprendo. Então, número 1. Os desenhos abaixo representam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 1. Observe-os atentamente. Aí no capítulo 1, a formação dos primeiros povos, eu tenho duas imagens, a de cima e a de baixo. E no capítulo 2, povos e religiões, a imagem de cima e a imagem de baixo. Agora é a sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho do que mais você gostou ou achou importante estudar nesta unidade do livro. Se preferir, você também pode fazer uma colagem. Tá bom? Página 48. Hora de organizar o que estudamos. Vamos ler devagar. Cada um acompanha a sua leitura enquanto eu leio. Tudo bem? Vamos lá. Os primeiros grupos humanos viviam de forma nômade. Com o desenvolvimento da agricultura, muitos grupos humanos deixaram a vida nômade e passaram a viver de forma sedentária. Aí nós temos uma imagem da mulher, dança em festividade tradicional, San em Botsuana, uma foto de 2015. Quadrinho número 2. As sociedades sedentárias precisaram criar novas formas de organização para garantir que todas as pessoas colaborassem para o bem-estar da comunidade. Foi assim que surgiram os primeiros governantes. Ao longo do tempo, os grupos humanos criaram diferentes religiões. Algumas delas cultuavam diversos deuses e eram chamadas de religiões politeístas. Outras cultuavam apenas um deus e eram chamadas de religiões monoteístas. O povo brasileiro se formou a partir do encontro de diferentes povos.
Os principais são a sociedade indígena que viviam na América, os africanos escravizados que foram trazidos para cá e os portugueses colonizadores. A combinação das culturas desses povos resultou na diversificada cultura brasileira. Então, tem uma imagem aqui embaixo, né, na página 48 ainda. As lideranças caiapós se encontram na aldeia Moji Caraco para uma reunião de todos os Benadjuri, os caciques, das 22 aldeias do território Memengocre, em São Félix do Xingu, estado do Pará, em 2016. E na página 49, tem uma sugestão de livros aí, né? A Escravidão do Brasil, As Lendas dos Orixás, O Egito Antigo Passo a Passo. Tem um filme, Índios Somos Nós, e tem um site, Povos Indígenas no Brasil Mirim. Se vocês tiverem a oportunidade, acessem o site ou tentem achar no YouTube o vídeo. Talvez vocês consigam aí para poder sugerir e ajudar na compreensão destes povos. Que essa unidade nada mais trata sobre os diferentes povos que existem no planeta. E aí a sua diversidade, né, cultural, que é o que nós vamos ver no nosso próximo conteúdo. Sobre diversidade cultural. Comida, comportamento. Cada país tem a sua tradição. Né, é o que nós veremos. Esta agora é a nossa unidade 2. Então, nós encerramos aquele assunto da unidade 1 e vamos agora falar da unidade 2, né, a formação da cidadania. O que é cidadania? Na sua opinião, teremos uma vida melhor se as pessoas se respeitarem e cumprirem seus deveres? Por que é importante lutar pelos nossos direitos? Eu acho que vocês já têm idade suficiente para entender com relação a direitos e deveres. Vocês têm o direito à educação e o dever de fazer a tarefa. Então, nós temos aí algumas leis que são escritas para nos ajudarem. Aí nós chamamos de ampararem, para que nós não tenhamos injustiças. Esse é o objetivo. Mas a cidadania ela vai muito mais além do que isso. É o respeito, é a forma de você conviver com outras pessoas e consigo mesmo. Né? Saber conviver com a sua família, saber conviver na sala de aula, saber conviver quando você estiver fora de casa, né, com as outras pessoas, gentileza, cuidados, né? Que o objetivo é não prejudicar o outro, né, o próximo. Então, nessa unidade 2 ainda nós temos aí o capítulo 3, que respeitar quem é diferente. Vou fazer a leitura na página 52, então eu quero que vocês acompanhem aí a leitura junto, tá? Você já aprendeu que as pessoas no Brasil e no mundo são muito diferentes. Os hábitos e os costumes variam por muitos motivos. Por exemplo, o país em que as pessoas moram, a origem da família, a religião, a história de vida de cada um, o nível econômico e as condições físicas do lugar onde moram. Apesar de todas as diferenças, devemos respeitar as diversas culturas e personalidades. Por exemplo, nós temos aqui um cordel sobre a intolerância. Será mesmo que o respeito anda mesmo em desuso? A minha simples poesia tem o poder de alertar. Se você quiser respeito, aprende a respeitar. Seja mais inteligente, pois para alguém diferente, o diferente é você. Ninguém no mundo é igual. Normal é ser anormal. Não é difícil de entender. E crianças refugiadas numa aula de inglês na escola voluntária na Ilha de Chios, na Grécia, em 2016. Olha que legal. Aí, para iniciar, página 52, exercício 1. Na sua opinião, o respeito anda mesmo em desuso? Eu quero que vocês vão lá no caderno. Capítulo 3, página 52, exercício 1. Na sua opinião, o respeito anda mesmo em desuso? Então, você vai escrever e depois vai tirar a foto para mim. E 2, o cordel fala, se você quiser respeito, aprende a respeitar. O que significa isso para você? É fácil, né? Você já tem essa
essa noção, né, que a gente tem que aprender a respeitar o outro, né, qualquer um que seja, né, tem que ver a outra pessoa como ser humano. Não tem nada a ver cor, religião, né, é, opção sexual. Tem muito preconceito, existe muito preconceito na nossa sociedade. Então nós temos que aprender a lidar uns com os outros, né, a respeitar. Então, olha, essa parte agora é sobre a diversidade cultural. No nosso planeta existem muitas culturas. Então eu coloquei agora na frente, que eu acho que vocês vão gostar, algumas curiosidades e alguns vídeos sobre essa diversidade. Ó, há muitas culturas, na leitura na página 53, há muitas culturas diferentes no mundo em que vivemos. Algumas coisas que as tornam diferentes são a língua, o comportamento, ideias políticas, religião, alimentação, festas, músicas e ritmos, construções, hábitos diários, técnicas e maneiras de trabalhar e moradias. Esses são alguns aspectos que nos tornam diferentes. A língua, por exemplo, inglês, francês, espanhol, existem muitas línguas, certo? Então agora eu vou mostrar alguns desses quadrinhos, eu separei aqui algumas apresentações. Então eu quero que vocês assistam e se divirtam. Porque eu acho que na melhor maneira de explicar como o nosso mundo tem uma cultura diferente, se vocês vão ver na hora da comida, uma cultura diferente, tem coisas que pra gente nossa, que estranho, né? E, por exemplo, comer carne de cachorro. Nós temos o hábito, né, de, assim, a cultura de usar o cachorro como um animal doméstico. Você cria ele. Alguns até criam como se fosse membro da família. Outros criam como animais de estimação, né, de certa forma, ou para proteger a casa, ou para... Não importa. Não tem na culinária uma receita que vá cachorro. Entende? Mas tem um país que come ensopado de cachorro. Para eles é comum. Rato, comer aranha. Não vou dar muito spoiler, não. Eu quero que vocês vejam lá, ok? Então depois nós vamos continuar a leitura na página 53. Então agora para com o livro, tá? E vamos ver algumas curiosidades. Eu tentei pegar coisas do mundo assim diferente para vocês conhecerem, para mostrar o quanto que o nosso mundo, nem só o mundo, mas o nosso país também, o nosso país e o mundo, ele tem uma diversidade cultural, tá bom? Então depois eu vou voltar a essa parte aí, essa página, e nós continuamos a leitura depois dos quadradinhos. Então para de olhar o livro agora e vem comigo. Diversidade cultural. Diversidade. A própria palavra diversidade tem um significado de diferente. Agora o que? Pessoas. Olha essa imagem que tá aí que eu coloquei para vocês. Aqui só as diferentes nacionalidades e as características de cada uma delas. Mas não só a nacionalidade, que vocês podem observar que tem pessoas com os rostos, né? Você percebe que são de diferentes culturas, de outros países, né? Mas também a diversidade, quando a pessoa tem, se aprender a respeitar, né? Que também é uma pessoa diferente, mas é do jeito dela, é normal, né? Ser diferente é normal. Ninguém é igual a ninguém, né? E nós temos também pessoas com síndrome de Down, né? Mas não entra dentro de uma cultura, mas sim existe um tipo de pessoa diferente. Eu quero mostrar a diversidade dessa forma. Diversidade são pessoas diferentes, pessoas que têm autismo, né? Pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Down, são pessoas que já têm um comportamento diferente dos outros comportamentos. Tá? E a gente tem que aprender a respeitar, a entender, porque são
doenças e cada uma delas tem a sua limitação. Só que não é só isso, não estou falando ser diferente por conta de ter ou não alguma doença, mas diferente, por exemplo, uma cultura japonesa, da cultura africana, da cultura brasileira, que é uma mistura de várias culturas, né, de vários países. Vocês já sabem como por conta da nossa formação, do nosso país, né? Mas enfim, vamos lá. Então, o assunto é diversidade cultural. Observe que eu até coloquei com letras diferentes, letras com cores diferentes, para vocês entenderem isso. Existem muitas pessoas com muitos costumes diferentes dos nossos. Vamos conhecer alguns? O primeiro deles é religião. Bom, vocês sabem que a religião ela foi aí criada, né, pelo homem, né? Cada uma tem a sua tradição, tem a sua linha de pensamento, né? Tem algumas religiões que não têm a mesma linha de pensamento com relação a um certo assunto. Não vou entrar em detalhes em qualquer uma, não. Desculpa. Não vou entrar em detalhes em alguma religião. Tá? Só estou aqui para mostrar para vocês as diferentes religiões que existem no mundo. Tá? Então vamos lá, que eu consegui uma reportagem bem legal. Essa reportagem é super interessante, então eu vou ler a reportagem e vou mostrar para vocês. Então acompanhe a leitura aqui. Tá? E essa reportagem aí é sobre as 8 maiores religiões do mundo. Quantas religiões existem? Nós temos essa resposta ali na frente. Mas quais são as maiores, as que têm mais pessoas, mais adeptos? Então essa lista aqui são as 8 religiões maiores do mundo. Para um pouquinho, pensa, vê se você consegue. Escreve aí num papel, para o vídeo, dá pause. Escreve num papel as religiões que você conhece e que posição que você acha que elas são. E aí vocês vão acompanhar aqui e vamos ver quantas vocês acertaram ou não. Tá bom? Então vamos lá. Em 8º lugar, o Espiritismo. O Espiritismo ele tem hoje assim, aproximadamente 13 milhões de adeptos. O Espiritismo não é exatamente uma religião, mas também entra na lista. A sobrevivência do espírito após a morte e a reencarnação são as bases dessa doutrina, que surgiu na França e se expandiu pelo mundo a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, 1857. É no Brasil que se encontra a maior comunidade espírita do mundo. 1,3% da população do país é espírita. Se eu não me engano, a cidade aqui de Palmela é a cidade que é a maior comunidade espírita do mundo. Né? A cidade que tem maior porcentagem de pessoas na cidade que são espíritas. Né? É uma cidade bem dentro da religião do espiritismo, é um lugar que é conhecido, muito conhecido. Já em 7º lugar, nós temos o judaísmo. Se o espiritismo era 13 milhões de adeptos, o judaísmo tem 15 milhões de adeptos. Tá? Atualmente, a maior parte dos judeus do mundo vive em Israel e nos Estados Unidos, para onde migraram fugindo da perseguição nazista, a Segunda Guerra. Mesmo assim, os judeus representam somente 1,7% da população norte-americana. Enquanto isso, na Argentina, nossos hermanos judeus são 2% da população. Então, nós temos aí mais uma religião, que é o judaísmo. Em 6º lugar, sikhismo. 20 milhões de adeptos. Embora pouco difundido, o sikhismo é a 6ª maior religião do mundo. A doutrina monoteísta, lembra o que é monoteísta? Um Deus só. Foi fundada no século XVI por Guru Nanak e se baseia em seus ensinamentos. O sikhismo
nasceu na província de Punjab, na Índia, e grande parte dos seus seguidores ainda vivem na região. Eles representam 1,9% da população da Índia e 0,3% de Fiji. Fiji é uma ilha. Quinto lugar, budismo, 376 milhões de adeptos. A doutrina é baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, há 600 anos antes de Cristo, busca a realização plena da natureza humana. A existência é um ciclo contínuo de morte e renascimento, no qual vidas presentes e passadas estão interligadas. Como era de se esperar, essa religião oriental é a principal doutrina em vários países do Sudeste Asiático, como Camboja, Laos, Birmânia e Tailândia. No Japão, é a segunda maior religião do país. 71,4% da população é praticante. Muitos japoneses praticam mais de uma religião e, portanto, são contados mais de uma vez. Tá bom? Quinto lugar. Na quarta posição, nós temos a religião tradicional chinesa. Bom, a China é o país mais populoso do mundo, né? E essa religião tradicional chinesa, ela tem aí perto de 400 milhões de adeptos. A religião tradicional chinesa é um termo usado para descrever uma complexa, difícil interação entre as diferentes religiões e tradições filosóficas praticadas na China. Os adeptos da religião tradicional chinesa misturam credos e práticas, credos é o que eles acreditam, crenças, e práticas de diferentes doutrinas, como o confucionismo, taoísmo, o budismo e outras religiões menores. Com mais de 400 milhões de praticantes, eles representam cerca de 6% da população mundial. 6% do mundo. Terceiro lugar, hinduísmo, 900 milhões de adeptos. Baseado no texto Vedas, o hinduísmo abrange seitas e variações monoteístas e politeístas, sem um corpo único de doutrinas ou escrituras. Os hindus representam mais de 80% da população na Índia e no Nepal. Mesmo com tamanha variedade, são apenas a terceira maior religião do mundo. Porém, ostentam um título mais original, o maior monumento religioso do planeta. Trata-se do templo Angkor Wat, depois convertido em mosteiro budista, que tem cerca de 40 km² e foi construído no Camboja no século XII. Tá? Terceiro lugar, 900 milhões de pessoas. E agora, quem que é o segundo, hein? E o primeiro? Vamos descobrir agora. Islamismo, 1,6 bilhões de pessoas. 1,6 bilhões, é 1 bilhão. 1 bilhão. Nosso país tem 209 milhões de habitantes, o Brasil, total de brasileiros. 209 milhões e 500 mil habitantes. Não dá nem... olha o tanto, 1 bilhão e 600, é quase 8 vezes a população do Brasil são pessoas que são adeptos ao islamismo, para vocês terem uma noção. A medalha de prata, o segundo lugar, na lista das religiões é dos muçulmanos. Segundo projeções, daqui 20 anos eles serão mais de 1/4 da população mundial. Se esse cenário se concretizar, o número de muçulmanos nos Estados Unidos vai mais do que dobrar e 1/4 da população israelense será praticamente o islamismo. Além disso, França, Bélgica se tornarão mais de 10% islâmicas. Segundo lugar, islamismo, 1 bilhão.
e 600 milhões de pessoas islamitas. E, em primeiro lugar, o cristianismo. 2 bilhões e 200 milhões de adeptos, 2 bilhões de pessoas. É muita gente, né, no mundo todo. Mesmo com o crescimento de outras religiões, o cristianismo continua sendo a doutrina com mais adeptos no mundo todo. Porém, seus seguidores têm mudado de perfil. Há um século, 2/3 dos cristãos viviam na Europa. Hoje, os europeus representam apenas 1/4 dos cristãos. Mas interessante mesmo é apontar onde o cristianismo mais cresceu no último século, na África subsaariana. De 1910 para cá, a população cristã da região saltou de 9 milhões para 516 milhões de adeptos, só na África subsaariana, que é uma região da África. Gostaram sobre religião? Então nós temos aí as maiores religiões do mundo. Então nós vamos agora para o nosso segundo tema. Qual será? Segundo tema é sobre a língua. Nossa, tem muita língua. Muita língua. Não é a nossa língua, não. É a fala. O idioma. Muitos idiomas existem no nosso mundo. Então eu quero mostrar para vocês alguns. Vamos lá? Mais uma reportagem. Quais são os idiomas mais falados no mundo? Se você está lendo este texto, é muito provável que sua língua materna seja o português, certo? Além do Brasil, esse idioma também é falado em outros países como, por exemplo, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste. Lá também fala língua portuguesa. Porém, a língua portuguesa não é uma das mais disseminadas ao redor do mundo. De acordo com o levantamento realizado pelo site WorldTips, baseado na 22ª edição do Ethnologue, uma base de dados que analisa a população mundial, esse lugar pertence à língua inglesa, com cerca de 1.132.366.680 falantes. Então vamos conhecer os idiomas mais falados no mundo? Entretanto, desses mais de 1 bilhão de falantes, de apenas 379 milhões são nativos, ou seja, possuem o inglês como idioma materno, certo? De todos esses de 1 bilhão lá, só 379 são nativos no país em que realmente falam a língua inglesa. Todas as outras pessoas que compõem esse número precisam aprender essa língua como segundo idioma. Curiosamente, segundo o WorldTips, quando analisado apenas falantes da língua nativa, quem fica em primeiro lugar é o mandarim chinês, com 918 milhões de pessoas. Óbvio, o país mais populoso do mundo é a China, provavelmente eles vão falar lá é o mandarim chinês. Se tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses, 918 milhões é muito mais do que, por exemplo, lá nos americanos, os ingleses, que falam a língua portuguesa, ou desculpa, a língua inglesa, o inglês. Então, assim, muita gente na China, então provavelmente o primeiro lugar ficaria com eles. Né? Agora vamos ver a lista então com os idiomas mais falados no mundo. No total de falantes, todos que falam, e os falantes nativos, aqueles que nasceram no país que fala aquela língua. Tá? É uma tabela, é rapidinho. Então, 10 idiomas mais falados no mundo em total de falantes, tá? O que são os falantes? Os falantes, por exemplo, eu falo inglês, então eu entro nessa lista como falante da língua inglesa. Mas eu não moro num país que a língua nativa é a língua inglesa.
Aqui não, aqui é total de falantes. Todas as pessoas do mundo que falam aquela língua. Então, eu posso ser contado em mais de uma língua, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa. Tá? Então, ó, em primeiro lugar, o inglês, a língua mais falante do mundo. Depois vem o mandarim chinês, o hindi, espanhol, francês, árabe padrão, bengali, bengali, russo, português, olha o português só em nono lugar, e o indonésio. Olha, 234 milhões de pessoas falam português. 1 bilhão 132 milhões de pessoas falam inglês. Só para vocês terem uma noção. Só o inglês e o mandarim chinês dá 2 bilhões 249 milhões de pessoas. Tá? 2 bilhões, vamos dizer que nós temos aí quase em torno de 8, né? É bastante gente que fala. Grande parte da população aí, né, fica nessa parte só entre inglês e mandarim. Tá? Vamos lá então. Agora, os 10 idiomas mais falados no mundo, só que em total de falantes nativos, que são daquele lugar. Aí o mandarim chinês fica em primeiro, depois fica o espanhol, o inglês, hindi, bengali, português sobe para sexto lugar, porque tem outros países também que falam português, e aí somando vai dar um valor maior. Depois vem o russo, japonês, né, Punjabi ocidental e Maratha. 83 milhões de pessoas nativas falam esse idioma, certo? Então depois vocês dão uma olhadinha melhor, tá? Mas é os 10 idiomas mais falados no mundo agora em falantes nativos. Mas afinal, quantas pessoas então, quantos idiomas existem ao redor do mundo? De acordo com o levantamento, atualmente existem aproximadamente 7.111 línguas vivas ao redor do mundo, ou seja, que ainda são faladas e ensinadas. Porém, cerca de 3.000 correm o risco de sumirem nas próximas décadas, sendo que algumas já estão desaparecendo. Fanny Cochrane morreu em 1905 e foi a última falante nativa da Tasmânia. Com a intenção de manter um registro, o idioma da sua comunidade, entre os anos de 1899 e 1903, Fanny gravou canções aborígenes para a Royal Society of Hobart. Esse é o único registro em áudio que essa língua realmente existiu. E de acordo com a Unesco, um idioma morre a cada 14 dias. Nessa velocidade, metade de todos os idiomas e dialetos do mundo sumirão até o fim do século. Que é ruim, né? Imagina quantos idiomas já existiram e a gente não faz a mínima ideia que existiram, porque não tem nenhum registro. Como é que eu vou saber se uma língua realmente existiu? De acordo com os registros, alguns escritos, para mostrar aí que existiu uma língua em um certo tipo de povo. Tem muito povo que é tribo indígena, tem a sua língua própria, ali a sua forma de comunicação. Então, eu imagino que tenha muitas línguas que, na verdade, deixaram de existir e a gente não faz nem ideia que existiu. É um pouco de cultura que a gente acaba perdendo. Agora o terceiro quesito, alimentação. Esse daqui é legal. Esse aqui eu vou passar um vídeo. Na verdade são dois vídeos, sobre aí diferentes tipos de alimentos, tá? Aí no caso eu procurei alimentos estranhos, só para vocês terem uma noção que no mundo, olha o que tem gente comendo, tá? Vamos lá.
Em cada canto do planeta existe uma cultura alimentar diferente e com isso acaba surgindo algumas comidas que, apesar de serem comuns na região onde são consumidas, para nós elas são um tanto quanto bizarras. Por isso hoje separamos as 10 comidas mais estranhas. Confira! Aproveite e já deixe o seu like e se inscreva no canal para receber mais curiosidades. Ovos do século, China. Apesar do nome, esses ovos não foram armazenados durante 100 anos. Eles são preservados por poucos meses, mas isso é o suficiente para transformar a gema numa substância verde escura. Filé de peixe venenoso. O peixe venenoso é o fugu ou baiacu, muito popular no Japão. Ele possui muita tetrodotoxina, um veneno 10 vezes mais forte que o cianeto. Para que a iguaria não mate ninguém, o chefe retira uma bolsa perto das brânquias com o veneno e é preciso muita técnica para preparar esse prato. Farofa de formiga. O inseto aparece no cardápio em certas regiões do Brasil. A variedade preferida é o içá ou saúva, uma formiga que tem um gosto parecido com amendoim. Além de consumida em farofas, ela também pode ser torrada com tempero ou congelada para comer durante o ano. As formigas são ricas em proteína, têm baixo teor de gordura e alto teor de fósforo. Morcego à caçarola. Comum na China, Vietnã e sudeste da Ásia. Os morcegos que fazem parte deste prato são os que se alimentam de frutas. Escolhidos por não serem venenosos e por sua dieta saudável, os morcegos frutívoros têm baixo teor de gordura e uma carne cuja textura é comparada à dos frangos. Além da caçarola, fazem também um guisado com carne, vegetais e batatas, e também a sopa e a lasanha de morcego. Filhote de rato, prato muito comum no Vietnã. Filhotes de ratos são servidos grelhados com um molho especial, feito de gengibre, alho e vinagre. Sopa de cachorro. Apesar de polêmico para nós, para os orientais e para os coreanos, o cão é considerado bastante energético e nessa sopa, além de carne de cachorro, leva legumes, temperos como açafrão, cravo e canela. Omelete de larva do bicho da seda. Na China e Tailândia, as larvas são fritas com cebola cortada e um molho grosso ou misturadas em omelete com ovos de galinha. Também dá para comer a crisálida, a embalagem da larva, que parece uma casquinha crocante tipo um salgadinho. Cérebro de macaco, consumido na África. Esse prato é preparado lavando o cérebro e acrescentando vinagre ou suco de limão e depois conservando em salmoura e finalmente é colocado à iguaria para cozinhar. Ele é rico em fósforo, proteínas e vitaminas. Lesmas. Na França é consumido um prato que consiste em uma torrada com lesmas ao molho de cogumelos e gergelim. O preparo do alimento leva horas, pois os bichos precisam ficar de molho em água fervente para perder a camada mais grossa de sua pele. Caranguejeira frita. Apesar de pavorosa, essa espécie não é venenosa e é a mais consumida na América do Sul, sul da África e Austrália, por ela ser maior que as outras aranhas. A parte mais cobiçada é o abdômen, onde fica a maior parte da carne. E aí, qual desses você teria coragem de encarar? Responda aqui nos comentários e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Olá pessoal, admita, você já quis experimentar algo exótico? Bem, por exemplo, uma fruta incomum ou algum espetinho de gafanhotos? A culinária dos povos do mundo é muito diversificada e em alguns países você pode experimentar tais iguarias, que não são apenas chocantes, mas também podem facilmente fazer você perder o apetite. Então, sente-se e nós diremos sobre os pratos mais estranhos do mundo. Tarântula. Honestamente, nem sabemos se esta notícia irá agradar as pessoas com aracnofobia, mas as aranhas fritas no Camboja são consideradas uma iguaria. Elas são especialmente criadas em poços de barro, menos frequentemente são apanhadas da floresta. Depois são fritas em óleo quente e servidas em uma mesa com molho e vegetais. E as pessoas realmente comem.
Até agora, há discussões sobre como a população local teve a brilhante ideia de incluir na culinária regional um animal nada apetitoso como a tarântula, mas alguns pesquisadores afirmam que a culpa de tudo isso foi da fome que eles passaram durante a guerra no Vietnã. Numerosos refugiados passaram fome constantemente e sofreram com a ausência de comida, e, portanto, eles usaram tudo o que aparecia na frente para cozinhar. Aparentemente, foram as aranhas que apareceram e, eca! Hoje, este prato é muito popular entre os turistas e os ambientalistas ainda temem que, com o aumento da caça, logo as pessoas irão comer toda a população de tarântulas e não restarão mais. Morcego. Outro prato que você pode provar no Camboja, na Tailândia e em algumas partes da China é a sopa de morcego. E francamente, não aconselhamos que você experimente este prato, mesmo que os donos do restaurante afirmem que é surpreendentemente saboroso e geralmente capaz de curar todas as doenças, incluindo aquelas que não são conhecidas pela medicina. O principal é que tal sopa é preparada com um morcego inteiro, apenas jogando-o em uma panela quente e depois adicionando o resto dos ingredientes a gosto. Não tenho certeza se este prato pode dar apetite para alguém, mas se você for uma daquelas pessoas que amam pratos exóticos, então a refeição pode continuar com um ensopado de morcego no leite. Polvo. Bem, muitas pessoas provavelmente ouviram falar desse prato, porque é considerado não apenas um dos mais incomuns, mas também muito perigoso. Sanakji, ou polvo cru, é servido à mesa vivo, com um óleo de gergelim e abundantemente molhado. É verdade que, muitas vezes, ainda é cortado em pedaços, mas isso não impede que os tentáculos se contorçam e estiquem enquanto você o come. Imagine se você pegasse um pedaço e o seu jantar tentasse fugir de você. Parece engraçado e um pouco assustador, mas na verdade, quando for comer sanakji, você precisa ter muito cuidado, porque os tentáculos podem bloquear a passagem de oxigênio da pessoa. Em um sentido literal, não brincamos com isso, porque não é nada engraçado. Biscoitos com marimbondos. Se na maioria dos países do mundo as pessoas estão indignadas, tentando descobrir as deliciosas pernas de alguns insetos, então no Japão a situação é bastante diferente. Um dos pratos japoneses mais populares é exatamente um biscoito com marimbondos dentro. E não, os insetos não chegaram lá por acaso. Para transformá-los em ingredientes para a sobremesa, o cozinheiro primeiro ferve os marimbondos em água fervente, seca e depois acrescenta a massa. A propósito, é um biscoito muito barato, especialmente pelos padrões do Japão. E a nós, resta apenas esperar que nenhum cozinheiro tenha se ferido no processo. Sobremesa de vermes. Arnold Van Hess é uma pessoa verdadeiramente incrível. Entomologista e ativista, ele, na companhia dos mesmos caras entusiastas, lançou todo um livro culinário de receitas para pratos com insetos. Este excêntrico do mundo dos insetos acredita que o uso de besouros e minhocas ajudará a resolver o problema da fome no planeta. E devemos admitir que há uma certa razão em suas palavras. Eles dizem que alguns dos pratos preparados por Arnold são realmente deliciosos e talvez, em algumas décadas, pessoas do mundo todo irão mastigar as carapaças de queratina dos insetos com muito gosto, como por exemplo hoje em dia, quando as pessoas comem com prazer peixe cru. É verdade que a ideia de comer sobremesas com vermes ainda pareça bem assustadora, mas talvez precisamos apenas nos acostumar com isso, você não acha? Taco de gafanhotos e lagartas. Taco é um prato mexicano tradicional que hoje em dia é popular em todo o mundo. Gafanhotos são muito menos populares, mas isso não impediu os proprietários de um dos restaurantes mexicanos de transformá-los em recheio para tacos. Mas vamos analisar. Esses insetos são ricos em proteínas e, de acordo com sua nutrição, são comparáveis, por exemplo, com o frango. No entanto, os mexicanos mais corajosos decidiram ir mais longe e também adicionaram lagartas ao seu prato nacional. Escorpiões. Apesar do fato de que os próprios escorpiões não se pareçam com criaturas que podem ser comidas,
Um grande número de pratos diferentes são preparados a partir deles, e em alguns países eles são consumidos até mesmo vivos. Mas nós recomendamos que você não tente sua sorte e que faça algo mais seguro. Por exemplo, na China, os escorpiões são cozidos no vapor e servidos em um pão sírio com molho e vegetais. Já na Tailândia, são servidos no espeto e usados como petisco para cerveja. Se você procurar, pode até mesmo encontrar escorpiões enlatados, embora dificilmente você encontre tais coisas tão exóticas no supermercado, entre os feijões e as ervilhas. Por hoje é tudo, pessoal. Até logo! Então agora nós vamos falar de moradia. Dezesseis tipos de casas mais diferentes do mundo. Olha que legal essa daqui. Se encante ou se espante com a arquitetura das moradias mais incríveis do planeta. Quando viajamos, nossas percepções mudam. Olhamos para direções que não costumamos dar atenção no dia a dia. Uma de nossas ações mais frequentes ao viajar, portanto, é levantar a cabeça e apreciar o alto, o horizonte e o diferente. Além das roupas, dos costumes e da culinária, a arquitetura é um dos atributos mais importantes da expressão cultural de uma região ou cidade. Por isso separamos alguns tipos de casas bem curiosos pelo mundo. Umas têm tetos peculiares, outras são feitas de materiais bem diferentes ou bem antigas, mas todas são habitadas. Escolha a sua preferida. 1. Casa de Enxamel na Praça Hommenberg, em Frankfurt, na Alemanha. Olha só o detalhe dessa casa, né? As casas Enxamel, as montanhas mais típicas e tradicionais da Alemanha, são as famosas casinhas de estilo Enxamel. Elas são caracterizadas pelo telhado pontudo, que facilita o escoamento da neve, e pela estrutura de madeira, que pode ser vista do lado de fora, fortificando as paredes externas. Inclusive em colônias alemãs fora da Europa, é muito comum encontrar exemplares desse tipo de arquitetura. Aqui no Brasil, as cidades de Blumenau, Gramado e Joinville são conhecidas por adotarem o costume de construir casas assim, apesar do clima mais quente. Casas de turfa na Islândia. Olha o teto da casa. Um dos países mais ao norte do planeta, a Islândia redefine a ideia de frio. Desde o século IX, a população da ilha utiliza a turfa, um conjunto de vários tipos de grama e outras plantas, como alternativa para aquecer e isolar termicamente suas casas e aguentar o inverno rigoroso. 3. Casas de tipo Trullo, na Puglia, Itália. Olha essa casa aqui diferente, olha como que é o telhado, né? Bem no alto, no Salto da Bota, no sul da Itália, existe um dos cantinhos mais peculiares do mundo, a cidade de Eita, que difícil. Alberobello, na região da Puglia. Guarda algumas das casas de arquitetura mais diferentes. As Trulli, no singular Trullo, são pequenas brancas e apresentam um telhado em forma de cone. Foram arquitetadas assim para serem facilmente desmanteladas quando necessário, desmontadas. No momento em que cobradores de taxas passavam pela área. 4. Casas Minka, na Vila Shirakawago, em Takayama, no Japão. Parece uma pequena vila europeia, mas não é.
Construídas com materiais originários de regiões rurais do Japão, as casas no estilo Minka foram originalmente arquitetadas com o intuito de abrigar pessoas de classes sociais mais humildes, como agricultores, comerciantes e artesãos. Sua estrutura é de madeira e não faz uso de nenhum prego, mas o elemento que mais chama a atenção é o telhado, que parece felpudo e realmente protege da neve e do frio. Diferente nessa casa. Vamos para a quinta. É o Caminito em La Boca, em Buenos Aires, na Argentina. Misturando pobreza, melancolia e expressão artística, El Caminito é famosa por reunir casas em estilo conventilho. Para nós seria algo como um cortiço, feitas de madeira e que foram pintadas com resto de tinta de barco em tons vivos e brilhantes, apesar da realidade humilde do local. Bonitinho, né? Seis, casinhas estilo Hanok, na Coreia do Sul. Apesar de grande parte da população coreana viver em edifícios modernos, ainda há casas do tipo Hanok, que existe há centenas de anos. Do lado de fora, esses edifícios apresentam a arquitetura clássica coreana, como jiba, telhado de pontas curvas no estilo Cheoma. As janelas são de shoji, aquelas de papel e madeira. Olha que diferente já. Olha como é o telhado dessa daí, comparado com o telhado daquela alemã lá, que era todo pontiagudo. Essa aí já tem curvas, né? Sétimo lugar, Santorini, na Grécia. Ao avistar ilhas Ciclades, duas cores se destacam, o branco e o azul. Isso porque características casinhas cúbicas que parecem ao se modelar ao revelo das encostas. As paredes caiadas, com bordas redondas e detalhes azulados, definem o estilo grego de arquitetura doméstica. As paredes grossas e as janelas e portas pequenas tinham a função de evitar o acesso de piratas, principalmente os otomanos, que tentaram conquistar o mar Mediterrâneo aos interiores das casas. Olha como que é diferente essa agora. Mas olha que lugar bonito, né? Olha lá. Oitavo lugar, chalés nos Alpes Suíços da Suíça. Chalé suíço, projetado para aguentar a neve dos Alpes Suíços e da região francesa de Savoia, o chalé é um tipo de moradia campestre feita com madeira e com um telhado inclinado. Originalmente era habitação de camponeses e de fazendeiros, sendo associada à produção de queijos e manteiga. No Brasil, é bem comum nos estados do Sul e interiores de São Paulo. 9. Casas-torres em Saná, Iêmen. Toda a parte velha da cidade de Saná é repleta de edifícios de arquitetura peculiar. Essas estreitas e altas casas-torre foram construídas apenas com terra batida. Devido à influência islâmica, o islamismo na região, essas habitações também detêm entalhes intricados em suas portas e janelas. Tenda tipi, Estados Unidos. Essa moradia está mais para uma tenda ou barraca do que uma casa propriamente dita. Era assim, porém, que parte da população nômade indígena da América do Sul vivia antes da colonização.
peles de animais, bisões geralmente, na cobertura e tacos de madeira na sustentação. Eram os únicos materiais utilizados em sua construção, que tinha como intuito aquecer no inverno e refrescar no verão. Olha só que diferença agora. Olha, apesar de não passar por uma tenda, yurt apresenta até uma grande área de circulação em seu interior. Sua utilização é muito comum entre tribos nômades da Ásia Central, predominantemente na Mongólia, há mais de 3.000 anos. De forma circular, teto baixo e abobadado, que é dessa forma, na forma de uma abóbada. É famoso por causa de sua cobertura, feita de lã ou feltro para proteger de frio. As paredes também têm várias camadas que isolam o calor interno. Izba, a casa de madeira típica da Rússia. Rússia é um país tão grande que não poderia deixar de apresentar uma grande diversidade cultural, a qual pode ser vista também no modo de construir moradias. Na sua parte rural, casas de estilo izba eram bastante comuns entre camponeses e ainda existem em algumas regiões. São construídas com madeira de pinheiro, entalhadas com desenhos ao redor das portas e janelas. O teto é sempre bem acuminado, que tem essa forma de ponta, geralmente coberto de feno ou com algum símbolo em sua ponta. Roundhouse, típica do Reino Unido. Escócia, Inglaterra e no Reino Unido. Roundhouse, estrutura com pedras, teto cônico e configuração circular. As roundhouses foram muito comuns na região do Reino Unido durante a Era do Bronze. Nos últimos anos, este estilo arquitetônico voltou a ser moda em algumas regiões britânicas e até em outras partes do mundo, como os países africanos. Em Londres, a roundhouse, como o próprio nome indica, é uma casa de shows famosa que foi arquitetada com esse formato. Casa da família Hakka, em Fujian, na China. Esse tipo de casa é sempre encontrado em comunidades familiares, geralmente em áreas rurais no sul da China. Sem janelas para o exterior e com apenas uma entrada, sua arquitetura tem a finalidade defensiva contra ladrões. Os 46 exemplares da vila de Fujian são considerados patrimônios mundiais pela Unesco. Olha que doido! Casa em formato circular aí, só tem a porta ali. Casas Yaodong, em Shanxi, na China. A tradição deste tipo de moradia chinesa remonta a milhares de anos. O Yaodong é um tipo de caverna moldada em forma de arco, com cerca de 8 metros de profundidade e 3 de largura e altura. Elas ainda existem em algumas partes da China e são encontradas em 3 estilos: pedra, tijolo e terra. Uma família chega a ocupar de 3 a 5 tocas. Olha que diferença agora essa moradia. E por último, dentro dessa reportagem, a Oca, na Amazônia. O Brasil tem mais de 500 anos nas costas, mas muito da nossa arquitetura foi herdada das várias e diferentes culturas que modelaram a nossa própria. Um exemplar autêntico do país só poderia vir de tradição indígena, que é o ancestral de nossa terra. Graças às florestas e ao clima tropical, essa população precisou achar uma solução para ter casas arejadas com materiais à disposição: taquaras, folhas, palha e troncos de árvores. Legal, né? Só que quem vê essa reportagem acha que no Brasil só tem oca, né? Mas infelizmente eu vou mostrar para vocês algumas casas que existem em nosso país ou em alguns lugares do mundo que não são com essas curiosidades
né, tudo organizadinho, numa vila. Nós temos outras realidades também do nosso país. Então eu quero mostrar para vocês também, tá? Essa primeira moradia é só para você ver que o lugar que ela tá, hoje na sua casa você tem o seu banheiro, o seu vaso, né? Você sai na frente da sua casa, você tem aí uma rua, né? Pode ter asfalto, pode não ter, mas tem uma rua, né? E olha como que é a situação dessa casa, né? Na verdade dessas pessoas que vivem aí em condições que são condições muito ruins, até por conta de ter esgoto ao céu aberto, né, que pode trazer muitas doenças, né? Então, vamos lá. Tem mais algumas fotos. Essas duas, por exemplo, que são bem parecidas, né, de situações onde existem pessoas que são muito pobres, né, não têm condição, não tiveram oportunidades, né, de estudo, enfim, né, mas também é uma situação ruim. Aqui mais uma imagem para vocês terem uma noção de que existem pessoas morando neste lugar. É uma situação complicada de você perceber. É, eu quis mostrar para não para chocar, mas para vocês saberem que existe. Às vezes existem casas que não estão desse tipo, mas na nossa cidade mesmo, que vive num lugar, né, dentro da própria cidade que não tem condição, não tem dinheiro, não tem como. As coisas estão muito caras, né? Ao longo da história a gente vê que as coisas estão ficando caras. Ainda mais agora em 2020, né, que nós temos agora aí o aumento abusivo do preço do arroz, né, que inclusive é uma das comidas do prato do brasileiro. Então, cada vez mais torna difícil o pobre que não recebe nada, não tem nenhum benefício, conseguir o seu alimento, né? E lembre-se que tem muita gente, muito lugar que ainda passa fome, né? Se passa fome e mora em lugares assim, né, com certeza talvez alguns que moram aí também passam fome. Mas também existem lugares que existem pessoas que são muito ricas. Então eu também quero mostrar para vocês algumas casas para mostrar essa diferença absurda que é lugares onde nós seres humanos moramos às vezes na mesma cidade e encontramos essa diferença muito grande, essa diversidade. Aí, aqui é um prédio no formato de gaiola, aí é em Hong Kong. Olha que loucura as casas, né? Olha a altura do prédio e cada um coloridinho e tal, né? Vocês veem muito em cenas de filmes esse tipo de construção lá, né? Em Hong Kong, né? Mas só para vocês verem uma diferença. Então agora eu quero mostrar para vocês com relação aos que têm casas agora que são muito diferentes dessa que vocês verão, que vocês viram, na verdade. Número 1. Casa da Ana Hickman. Localizada na cidade de Itu, a casa da apresentadora virou sucesso na internet após a mesma postar fotos em suas redes sociais. O imóvel conta com uma área de 6.000 metros quadrados, 3 andares, 8 quartos, sendo todos suítes, piscina, elevador panorâmico e boate no subsolo. Há diversas fotos da casa de Ana na internet, mas o preço do imóvel não foi divulgado. Número 2. Casa do Gustavo Lima. Um palácio, uma nova loja da Rede Havan, uma igreja universal, o cenário do novo live action de Cavaleiros do Zodíaco. Poderia ser tudo, mas não é nada disso.
Trata-se apenas da mais nova casa do cantor sertanejo Gustavo Lima. Localizada em uma fazenda de Goiás, a humilde residência possui nada mais nada menos que 15 mil metros quadrados, onde o cantor tem que pedir um Uber para ir da sala até o banheiro. Ou mais ou menos isso, porque na foto que foi divulgada, lá no cantinho você vê um carrinho elétrico que deve ser usado na extensão do lar. A mansão possui referências mistas da arquitetura grega e suas famosas colunas, com um toque regional de Goiás. São quase 3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em salas, varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet e home kids. O hall interno foi construído com pé direito duplo de 7 metros. Além de tudo isso, há ainda garagem para 5 carros de coleção e mais 5 de uso cotidiano. Sim, são 10 carros para uma família de 4 pessoas. Tem ainda academia, sauna, vestiários, casa de apoio com cozinha industrial, dependência para funcionários, quarto para montagem de looks, salão e estúdio fotográfico. Uma piscina com curva de mais de 200 metros quadrados, spa, prainha, um bar molhado e uma fire pit, que é uma fogueira enterrada. Enfim, a humilde residência tem de tudo e um pouco mais. Ainda não se sabe qual é o valor do imóvel exatamente. Inclusive, a casa gerou alguns memes muito bons. Olha alguns aí. Número 3. Casa do apresentador da Rede Globo, Faustão. A casa é considerada a 8ª maior da cidade de São Paulo e se encontra no bairro Morumbi. O imóvel é constado como no valor de 32 milhões de reais. Não há outras informações. Número 4. Casa do ex-banqueiro Edmar Cid. O imóvel é um dos mais caros do Brasil, avaliado em 180 milhões de reais e possui uma vista de tirar o fôlego. A casa conta com 4 mil metros quadrados e está localizada no bairro Morumbi, na cidade de São Paulo. Possui adega, biblioteca, 34 banheiros, piscinas, sala de estar imensa. Possui acabamento em ouro em alguns detalhes do imóvel e muito espaço. Conta com vários andares, quadra de tênis e muito mais. É simplesmente um imóvel inacreditavelmente enorme. Número 5. Casa do cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé. Localizada também na cidade de São Paulo, o imóvel possui 2.500 metros quadrados e conta com biblioteca, escadaria, área externa com academia, amplas salas, cozinha luxuosa e espaçosa. O valor do imóvel não foi divulgado. Número 6. Casa da cantora Anitta. O imóvel está localizado em um condomínio residencial e possui piscina com área externa, escadaria, amplo hall de entrada e sala de estar. Detalhes únicos por todo o imóvel, quartos com suítes grandes. O valor do imóvel é estimado em 10 milhões de reais e se encontra na cidade do Rio de Janeiro. Número 7. Casa do banqueiro Joseph Safra. A casa do banqueiro Joseph Safra, que é avaliada em 100 milhões de reais e se encontra próxima do banqueiro Edmar, também fica na capital de São Paulo. É constatado que o imóvel possui 130 cômodos e tem 11 mil metros quadrados, possui 9 elevadores, um heliponto, piscina ampla e subterrânea aquecida, 5 andares e muito mais. Número 8. Casa do jogador Neymar. O imóvel é localizado na cidade do Guarujá, no litoral do estado de São Paulo. É avaliado em 28 milhões de reais e se encontra em um condomínio residencial fechado. A casa possui heliponto, piscina, está de frente para um lago onde pode-se praticar esportes aquáticos. Possui 6 suítes, adega subterrânea, sala de massagem, academia, sauna, spa com jacuzzi, quadra de tênis e muito mais. A área total do imóvel é de 10 mil metros quadrados, apesar do jogador morar oficialmente na França. Então é isso, galera. Essas são algumas das mansões de famosos ou pessoas públicas encontradas pelo Brasil. Casas enormes, cheias de mordomias e muito conforto de ponta a ponta.
Imóveis esses com preços inacreditáveis e características únicas que são encontradas apenas em grandes mansões como essas. Tudo com muito luxo e personalidade, além de valores milionários. Qual dessas mansões vocês mais gostaram? E nosso próximo tópico é com relação a festas. Existem diversas festas no nosso mundo todo, né? É muita gente, é muita festa, muita cultura, tradição. E eu queria mostrar uma das tradições que eu acho interessante, né? É uma que acontece no México, que é a festa do dos Muertos, né? Dia dos Mortos. Eles têm uma crença, uma cultura, não vou explicar detalhadamente porque agora eu vou passar mais um vídeo, e esse vídeo é uma reportagem e ele foi até lá e vai contar pra gente um pouquinho, o repórter, sobre como que é essa festa. E aí você pode comparar essa festa, por exemplo, com algumas festas que existem aqui no Brasil, em Goiás, né? Então eu quero que vocês assistam e espero que gostem, porque eu acho muito legal, muito interessante. ¡Hola, paisanos! ¡Acuérdense de mi Vallarta! ¡Seguro que sí, cansados! Arriba! Olá para vocês de todo o Brasil, eu sou Rodrigo Ruas e é com imensa satisfação que está no ar mais um Viagem Cultural. Hoje, aqui no México, na costa oeste do país, em Porto Vallarta, nas belas águas do Pacífico. E claro, você é meu convidado número 1. Sejam todos bem-vindos! Aqui comigo está a Valéria, que é quem está nos recebendo aqui na cidade. Tudo bem, Valéria? Tudo perfeito, Rodrigo. Aqui atrás da gente estamos em um dos pontos, sem dúvida nenhuma, mais visitados de Porto Vallarta. Onde estamos? Estamos no Parque Nacional Marino Los Arcos. Eu percebi que essas pedras têm um buraco que é praticamente um túnel. Así es. É por isso o nome, Los Arcos? Exactamente, las formaciones de piedra tienen unos arcos
por los que puedes atravesar, por eso los arcos. Podemos atravessar. Sí, sí, É o que eu vou fazer hoje, então. me parece perfecto. Agora sim eu me sinto pronto para os Dias dos Mortos aqui no México, em Porto Vallarta. Nessa data aqui no México, normalmente nas principais ruas e avenidas encontramos altares como esse daqui. Os familiares, empresas, pessoas homenageiam os falecidos. De que forma? Montam os altares, colocam uma foto do falecido e coisas que essa pessoa gostava. Aqui, por exemplo, temos fruta, cerveja, vodka. Esse rapaz aqui gostava de tomar uma. E esse caminho de flores simboliza justamente o caminho da alma, para que a alma siga rente ao seu altar. Los altares son para conmemorar a nuestros fallecidos, nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este señor ahorita lo estamos recordando con elementos que le gustaban a él, pero también con elementos tradicionales que son parte de todos los altares en México, y esos son la flor de cempasúchil que se ve aquí, la sal, que es para purificación. Se ven elementos que tienen bastante olor, para que los fallecidos, cuando los espíritus lleguen, puedan olerlo. Y también, claro, las velas son esenciales. Mas os vivos comem essas comidas? No, boa pregunta, Rodrigo. Não pode. No, las cosas que están aquí en el altar se quedan en el altar durante los días de los muertos, y se dice que los muertos llegan, sus espíritus llegan y con el puro olor se nutren, ¿no? Y después del Día de Muertos se quita el altar, toda la fruta se puede meter a una canasta, se quita del altar y luego tú la puedes comer, no pasa nada. Pero si comes una fruta de aquí del altar, se la estás robando a un muerto. Que medo! Sí. Sí. Hoje eu vou levar vocês num passeio à procura dos golfinhos selvagens. Então, pessoal, gostaram? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa primeira parte e vocês verão agora no outro vídeo a segunda parte, tá bom? Te espero lá. Não se esqueça, muito obrigado, fique em casa, use máscara, tá? E até a segunda parte, que é daqui a pouquinho. Tchau!